Olá, bom dia para todos. Sou eu novamente aqui, ainda feliz ainda pela minha amiga ter me dado a força, né? Essa amiga que mora na Europa, de ter me dado o empurrão final, né? Para começar a falar sobre as missões que nos foram designadas aqui no planeta Terra, não é? E graças a Deus eu consegui, estou conseguindo, né? Ela me deu um empurrão e eu quero mostrar uma coisa para vocês hoje que eu escrevi quando eu estava de plantão em um dia, na Polícia Rodoviária Federal, que eu trabalhei na Polícia Rodoviária Federal durante 30 anos, 3 meses e um dia. Então esse documento tá tão velho que não dá, tem linhas aqui que eu não vou conseguir ler, mas transcrevi ele, eu transcrevi ele em 2016, eu acho 2015, para o meu Facebook, inclusive corrigindo uns erros, né? Eu nem datilografar não aprendia, porque naquela época eu não tinha computador, e os relatórios que a gente tinha que fazer dos acidentes, tinha que ser tudo ele catando milho ali na máquina ali, né? E o chefe ali, não, tem que fazer, não tá boa aqui, a letra não tá boa, enfim, cuidado com os erros portugueses, isso vai para Goiânia, não sei o que, enfim. Eu vou mostrar para vocês o documento, não dá para mim ler para vocês, porque quando chega no parte rasgada, e tem letra, tem pedaço que eu corrigi com caneta. Mas olha aqui, eu acho que dá para vocês lerem, só para vocês terem uma ideia. Chama-se... Eu inicio assim: como seria bom se a paz reinasse de vez aqui neste mundo. Em letra vermelha, mas foi em 87, 97, 2007, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Tem 35 anos esse papel aqui. Entendeu? Ó, então não vai dar para mim ler. Para mim ler isso aqui eu vou gastar umas 2 horas para vocês, né? Para quem tiver interessado em ver esse vídeo. Então eu transcrevi, eu acendi essa luz aqui para ficar melhor, mas vou apagar, porque assim fica melhor, fica mais tênue e prejudica menos os olhos da gente, né? Isso segundo o meu médico, porque quanto menos claridade, essa lâmpada fluorescente, essa lâmpada forte, branca, que eu uso, meu filho lê, sabe? Para a escola. Mas eu gosto daquela lâmpada âmbar, amarela, que ela é mais suave. Então, vamos lá. Olha só. O que eu escrevi, o que está nesse conteúdo aqui. Eu escrevi até no papel aqui do próprio departamento. Antigamente era DNR, tá vendo? Ó, era DNR, Ministério do Transporte. Isso era uma planilha de custo horário médio de utilização de... Enfim, era esse papel em branco lá, e de madrugada eu lá sem fazer nada, eu meti na máquina lá, escrevi e guardei. Um dia meu filho vai olhar isso, e graças a Deus eu consegui, e coloquei lá evangelização desde 2013, ele já é um espírita, meu filho. Ele tem uma mediunidade, esse menino, o Emmanuel, de 11 anos, que me impressiona, sabe? Então vamos lá, eu vou ler para vocês. Vou ler e vou fazer um comentário que eu acho sábio. O texto eu denominei assim, reflexões, eu mudei aqui, mudei as coisinhas. Reflexões. Como seria bom se a paz reinasse de vez aqui nesse mundo? Como seria bom se todas as grandes nações não fabricassem mais armas e aprendessem de vez a perdoar as pessoas? Nós somos, na maioria, pessoas fracas espiritualmente, pois caso contrário, não estaríamos nesse mundo tão retrógrado e distante da perfeição. Existe uma coisa muito difícil
existe uma coisa muito difícil de nós, os errantes encarnados nesse mundo, e essa coisa chama-se perdão. Tem uns erros de português que eu não vou ficar corrigindo porque não vai dar tempo, né? Tinha que ser assim: existe uma coisa muito difícil de nós humanos, né, mais ou menos, os errantes encarnados nesse mundo, que se chama perdão. Ah, como seria glorioso se as grandes nações desse mundo, e que se encontram no momento fortemente armada, inclusive com armas de destruição em massa e armas convencionais, armas com plutônio empobrecido e com plutônio enriquecido. E as piores são as com plutônio enriquecido, e que ostentam a bandeira do poder e da ganância e do orgulho, pudessem realmente se perdoar mutuamente pelos erros e pelas falhas cometidas umas às outras. Eu estou me referindo às grandes nações detentoras de armas nucleares, né, que acho que são 6 ou 7 hoje, né, contando com a Coreia do Norte. Enfim, se pudesse se perdoar pelas falhas e por erros cometidos às outras, umas às outras, teríamos então, se isso acontecesse, uma real garantia de paz. Por que matar as pessoas? Por que desencarnar um espírito que os trabalhadores do plano espiritual superior, os espíritos de luz que trabalham junto com Jesus, ajudaram com muita dedicação e amor a encaminhar para esse mundo material, fato que envolve todo um processo de reencarnação que, na maioria das vezes, envolve muitos trabalhadores do bem que já estão desencarnados e se dedicam exclusivamente a esse tipo de trabalho e ajuda. Somos espíritos encarnados em veículos que nos são emprestados pelo grande Criador. Portanto, devemos cuidar desses veículos corpóreos para não desgastá-los, nem danificá-los antes do tempo determinado por Deus. Não é? Por que os líderes é uma pergunta que eu estou fazendo. Por que os líderes das grandes nações desenvolvidas, ainda enovelados de ódio, incrustados de riqueza e poder, insistem em continuar fabricando tantas e tantas armas, cada vez mais e mais poderosas? Como seria vantajoso para nós se pudéssemos entender de uma vez por todas que ainda somos espíritos muito distantes, mas muito distantes da perfeição. E ainda temos muitas encarnações pela frente para aprender, para aprendermos e aprendermos e aprendermos mais e mais e mais, né? Isso seria muito vantajoso se esses líderes mundiais, né, que são os nossos representantes dos nossos países, né, enfim, se isso acontecesse, teríamos vitória triunfante e aprenderíamos mais rapidamente as lições que nos foram destinadas, se pudéssemos entender que além de nós existe um Deus muito poderoso que está acima de qualquer questionamento material desse mundo tão atrasado e imperfeito. Qualquer questionamento. Feliz de nós, outros, se entendêssemos que além desse existem mundos onde a felicidade e o amor são coisas sólidas. Esse artigo, gente, eu escrevi há 35 anos atrás, né? Eu estou com 65 anos, eu tinha 30 anos quando eu escrevi. Seria a vida mais fácil, sim, se nós, assim como as pessoas ambiciosas e donas de grandes patrimônios, ajudassem os mais pobres e os mais necessitados. Não precisaríamos
não precisariam doar mais do que o suficiente, mas que doassem de coração, uma doação de verdade, que viesse de dentro de suas almas. Afinal, não levamos nada desse mundo para o plano espiritual. Existe uma grande diferença, muito grande, em doar, dar com amor e deixar. Quando doamos simplesmente por doar, está ótimo, porque de qualquer forma a pessoa que doou supriu necessidades de uma família naquele momento, né? Então está ótimo. A pessoa se alimentou ali, a cesta básica, né? Quando se doa de coração, essa doação é muito gratificante para nós e é imediatamente reconhecida pela nossa alma e pelos nossos benfeitores do plano espiritual superior. Agora, quando deixamos ou doamos para alguém pelo motivo de já estarmos sabendo que não temos mais muito tempo nessa vida terrena, então não estamos doando na realidade, nós estamos deixando. Por quê? Deixando porque nós não podemos levar, né? Isso não é uma doação. Eu não vou poder botar minha fazenda dentro do caixão, meus bois, minha casa, minha mansão, meu Rolls Royce, né? Enfim, vou doar. Chama advogado ali nos 2 meses, 3 meses antes da morte, o câncer corroendo ele. Vamos doar para isso aqui, assina aqui, só assina aqui. Dali a uma semana o cara morre. Isso não é a doação. Ele deixou. Deixou porque não pôde levar. Ótimo. As instituições de caridade que receberam agradeceram demais. Ele vai ter um mérito, mas não será o mesmo mérito de quem doa com amor. Vou continuar aqui. Agora, quando deixamos ou doamos pelo motivo de já estarmos, que não estamos, pelo motivo de já estarmos sabendo que não temos mais muito tempo nessa vida terrena, então não estamos doando na realidade, estamos deixando para alguém, para alguma família ou instituição, deixando porque não podemos carregar para o outro mundo. E isso é muito diferente do que doar com o verdadeiro amor e o verdadeiro afeto. A ambição pelos bens materiais nos torna ignorantes, violentos e muitas das vezes nos leva a consequências imprevisíveis. Nós, os espíritos impuros, devíamos banir de vez a ambição de nossos corações, porque ela só nos traz infelicidade. Essa vida é uma escola que devemos saber. Essa vida é uma escola e devemos saber disso com a maior brevidade possível. É uma escola abençoada, gente. Precisamos tirar notas boas, já falei isso nos 3 últimos vídeos anteriores. Porque se não tirarmos notas boas, vamos voltar para o pré-primário, o ABC do Espiritismo, né? Vou continuar aqui. É muito importante aprendermos muito nessa escola, pois nessa terra de tanto sofrimento e dor, se não trabalharmos duro, passaremos necessidades junto com os nossos entes queridos. É aquela história, quem não trabalha não come, né? É uma história antiga. Não comeremos, nos faltará os principais gêneros alimentícios para o nosso sustento. E então, pode ser que saiamos atrás do ganho fácil, que na realidade é um dos piores e mais perigosos momentos de nossas vidas. Partir para o erro, partir para o crime, para o ganho fácil, para o roubo, não é? Falcatruas, coisas, ilicitudes para obter ganho fácil, não é? É um dos piores e mais perigosos momentos de nossas vidas. Então seremos reprovados nessa aula de vida. Aí, todo o tempo desperdiçado vira assunto para outra encarnação, com toda certeza. Deveríamos entender
que viemos a esse mundo, porque em outras vidas, em outros planetas, em outros passados, talvez até nem muito distante desse, agimos errados com alguém ou com nós mesmos. Fizemos mal ao nosso próprio corpo, né? Mas o homem, infelizmente, entende que se não reunir o máximo de bens materiais para chegar ao poder supremo, não ficará satisfeito e não suprirá seu pobre ego. Nós, não todos, mas uma grande parte das pessoas encarnadas nessa terra, se esqueceu que o conhecimento humano, em todas as áreas desse mundo tão atrasado, é retrógrado. Esse conhecimento é irrisório, mas nós precisamos passar por ele. Essa medicina atrasada é a medicina que foi facultada por Jesus para ajudar o nosso corpo, esse corpo grosseiro aqui, ó, que come os bichinhos, animaizinhos, né? Vai para os estômagos fedorentos, mal cheirosos, né? Os médicos, o plano espiritual instruiu a medicina para os nossos corpos, atender a necessidade dos corpos. O plano espiritual instruiu para que o homem fosse engenheiro para suprir nossas necessidades, construir as estradas, nossas casas, porque precisamos, não podemos molhar, porque senão a gente morre, né? As estradas, enfim. Vamos continuar aqui. Nós, não todos, mas uma grande parte das pessoas encarnadas nessa terra, se esqueceu que o conhecimento em todas as áreas desse mundo tão atrás é retrógrado e irrisório perante as grandezas e as sabedorias dos grandes espíritos iluminados do plano superior e de planetas mais evoluídos, e que já atingiram a perfeição há muito tempo, e agora habitam mundos felizes, onde o amor já solidificou suas bases. Enquanto os encarnados em um planeta, que é considerado pelo Espiritismo como um dos mais... Estamos encarnados em um planeta que é considerado pelo Espiritismo como um dos mais distantes da perfeição, né? Tadinha da Terra. Mas nós precisamos passar por ela. Senão não vão chegar os outros, não. Nós nos deixamos levar tanto pela vaidade e pela ambição que esquecemos que somos simples carcaças frágeis e pobres de espírito, e que um dia, de uma forma ou de outra, saberemos disso, né? Vou repetir, nós nos deixamos levar tanto pela vaidade e pela ambição que esquecemos que somos simples carcaças frágeis e pobres de espíritos, e que um dia, de uma forma ou de outra, saberemos disso. Como seria salutar se os grandes líderes das grandes nações ricas pudessem se encontrar em pensamentos de paz e harmonia e atassem suas mãos, ajudando realmente todos os países que sofrem com a fome e com a miséria. Gente, o dinheiro que é usado para fabricar uma ogiva nuclear é muito dinheiro. Dá para matar a fome de muita gente nos países africanos, não é? E um pequeno exemplo só. A lei... Nós nos deixamos levar tanto pela missão, carcaça... Como seria salutar, né? Pudessem dar as mãos, ajudando realmente os países que sofrem. Como seria salutar se os grandes líderes das nações ricas pudessem se encontrar em pensamentos de paz e harmonia e atassem suas mãos,
ajudando realmente todos os países que sofrem com a fome e com a miséria, principalmente os países do continente africano, né? Que se você vê aqueles vídeos na Etiópia, aquelas criancinhas morrendo de fome, é claro que eles estão cumprindo um karma, mas por que nós não podemos ajudar? Por que nós não podemos servir o homem, não podemos servir? Não é? Do que adianta esses países, as cidades, terem os templos, as igrejas, esses líderes, vamos especificar aqui, os líderes dessas grandes nações poderosas, ricas, detentoras de que vendem armas, que fabricam mais armas, querem dominar o mundo, vão na igreja, recebem a bênção lá do bispo, do padre, ou do rabino, ou do mentor espiritual. De que adianta eles irem nesses templos, rezarem, se eles viram as costas para as oportunidades que Jesus dá? Nações ricas e poderosas que podem ajudar países, principalmente países da África, não é? Para quê? Para que ir na igreja? Para que tem líderes que nem na igreja não vão. Eles solicitam que o bispo, que o mentor, que o rabino, que o líder da religião dele vá lá até o palácio dele, da governança, o palácio onde ele governa, dá a bênção para ele. Ele faz uma missa especial para ele. Para que isso? Por quê? Para que isso? Adianta alguma coisa? Se Jesus está mostrando lá que na África tem gente morrendo de fome. Jesus não pediu isso. Jesus não pediu nem para construir templos. Pediu? Não. Jesus não pediu isso. Jesus pediu: ajudai-nos uns aos outros. Sejamos responsáveis uns pelos outros. Amai-nos uns aos outros. Ajude os pobres. Foi isso que ele pediu. Vamos continuar. A lei maior não nos permite julgar ninguém. Jesus disse: não julgue para não ser julgado. Então, não podemos julgar os grandes líderes dessas nações poderosas também. E tampouco podemos dizer que são pessoas más, pois não sabem o que estão fazendo e nem o tamanho do compromisso que estão assumindo perante as leis maiores do universo, as leis de causa e efeito. Esse artigo aqui, ó, isso aqui é com aquilo que eu falei. Essas pessoas que estão tentando promover país, tomando país, são sérios candidatos para habitar mundos mais atrasados, inclusive pré-históricos. Porque põe lá o soldadinho, tadinho, os moços lá de 18, 20 e poucos anos, vão morrer tudo, tadinho. Porque tem que cumprir o serviço militar. Porque o presidente daquele país está mandando invadir o outro, e por isso não vou ficar mais sem essa. Eu quero essa faixa de terra, né? A gente vê isso no planeta quase todo, principalmente na Ásia, né? Na África, no Egito, né? São sérios candidatos para habitarem planetas pré-históricos, ou muito mais atrasados do que esse, né? Se eclodir uma guerra de extermínio, os causadores dessa guerra vão morar em planetas pré-históricos, porque é a única forma que Jesus de Nazaré encontra para reabilitar esses espíritos. Eles vão voltar a sofrer na carne. Vão comer e vão ser comidos vivos. Porque vão voltar para a pré-histórica, a era pré-histórica, né? Como os exilados de Capela, por exemplo, da constelação do Cabra ou Cocheiro, né?
Era um planeta evoluindo e bilhões de pessoas, milhões de pessoas provocaram um cataclisma nuclear. Houve uma guerra nuclear em Capela. Estão nos livros isso. Muitos livros espirituais falam sobre isso, né? E é a única maneira. Eles foram encaminhados, né? Os que menos fizeram mal foram pro, né? As, as pessoas do Egito, por exemplo, aquelas pirâmides enormes, né? Então eles regrediram. Outros que tiveram mais culpa voltaram mais ainda, a mundos mais evoluídos, menos evoluídos ainda. Então vamos lá. A lei maior não nos permite julgar ninguém, disse Jesus. Não julgue para não ser julgado. Então não podemos julgar os grandes líderes dessas nações poderosas também. E tampouco podemos dizer que são pessoas más, pois não sabem o que estão fazendo, né? E nem o tamanho do compromisso que estão assumindo perante as leis maiores do universo. Foi o que Jesus disse, né? Pregado na cruz lá, morrendo, e apareceu o gênio da sombra, aquele mesmo gênio que tinha visitado ele no pináculo da cruz, no monte, né? Quando ele se retirou, segundo a religião católica. Isso está nas Bíblias, está no Evangelho e Espiritismo também. Ele disse para ele reconheceu de imediato aquele rosto enigmático. Jure fidelidade a mim, desça dessa cruz triunfante, e o trono da terra será teu. Falou. E aí ficou esperando a resposta de Jesus. Jesus simplesmente virou para: Pai, perdoe. Eles não sabem o que estão fazendo. Imediatamente o espírito desapareceu nas sombras, né? Voltou para o lugar de onde ele veio. Pois não sabem o que fazem, o que estão fazendo, e nem o tamanho do compromisso que estão assumindo perante as leis maiores do universo, as leis de causa e efeito. Todos os habitantes dessa terra deveriam saber que estamos em uma escola e que devemos tirar notas boas o suficiente para completarmos nosso trabalho de regeneração, nosso curso de aprendizado nessa escola que nos matriculamos, porque caso contrário, voltaremos no ano seguinte, em outra vida, em outra encarnação, para repetirmos naturalmente o mesmo curso, rever a mesma matéria pela qual fomos reprovados e que nos foi colocada em pauta e que nenhum proveito foi tirado por nós. Estamos em um mundo onde só moram os errantes, os falsos, né? Não podemos generalizar aqui. Os errantes, os falsos. Estamos em um mundo onde moram os errantes, os falsos, os que não têm sensibilidade de coração, os que tiram a vida das pessoas por algum motivo, ou nenhum motivo, ou mesmo nenhum. Pessoas que não têm comiseração e nem misericórdia para com seus irmãos. Eu estou tentando corrigir alguns erros aqui de português, por isso que eu estou demorando às vezes a completar a frase. Os que cometeram crimes hediondos, mas que um dia saberão que fizeram isso por ignorar o sentido real da vida e a razão pela qual estão aqui nesse mundo de provações duras. Saberão que desperdiçaram um ano letivo inteiro nessa escola abençoada que é a Terra, né? O bom Deus nunca interfere no livre-arbítrio das pessoas que estão aprendendo, nesse ou em qualquer outro mundo, pois se assim o fizesse, como aprenderíamos
Então, como então aprenderíamos nossas lições cotidianas? O bom Jesus, que é o líder espiritual desse planeta, por meio de seus abnegados embaixadores do bem, nos deixa aprender por nós mesmos todas as lições que nos são destinadas e que grande importância tem para a nossa evolução espiritual. Precisamos aprender